Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra, o que Deus está fazendo no mundo e o que nós podemos fazer. Estamos vendo um mundo tão difícil e hoje, junto com o pastor James Farias, queremos levar você até os Estados Unidos da América, a ver como está este país, a ver o desafio dos Estados Unidos, o desafio da igreja cristã ali. Então, não saia daí, deixe Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar um pouquinho com você sobre o que está acontecendo no mundo, principalmente numa nação tão importante para nós brasileiros. A maioria das igrejas no Brasil que nasceu aqui no finalzinho do século XIX tiveram missionários americanos que aqui vieram. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana nasceu em 1859, com Ashbel Simonton, que veio até o Brasil, veio até o Rio de Janeiro, um jovem com seus 30 anos. Ele morreu bem jovem também, depois de 7 anos de trabalho aqui no Brasil, mas ele deixou a Igreja Presbiteriana, deixou o inário traduzido, com os hinos traduzidos, os salmos e hinos, deixou a imprensa, um jornal, deixou escola e deixou aqui a semente. Muitos americanos aqui estiveram e hoje os Estados Unidos praticamente já estão sendo um campo missionário. Eu quero ler aqui o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. O Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras, arrepende-te, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É Deus mandando uma carta a cada uma daquelas 7 igrejas, igrejas que na história se repetem, igrejas que precisam ouvir e passar um crivo no que estão fazendo, como estão vivendo, encaixando-se nestas mensagens. Os Estados Unidos hoje precisa se arrepender e voltar. Grande parte da igreja. E está conosco aqui o pastor James Farias. Pastor James, uma alegria ter você conosco. Obrigado. Prazer estar aqui novamente. Estivemos aqui há 2 anos atrás. Sim. Falando sobre os Estados Unidos. Exato. E a Europa. Exato. E o pastor James é brasileiro, foi um dos primeiros missionários da Igreja Batista da Lagoinha, formando ali a nossa Secretaria de Missões, e depois desse tempo foi para os Estados Unidos. Exatamente. É a segunda vez que você está lá, não é, pastor? Pastor James, nós falamos aqui que houve um tempo de avivamento nos Estados Unidos, em que muitos missionários foram enviados para o mundo. Estados Unidos era um celeiro de missionários. Quando se falava em missões, se falava em Estados Unidos. E como está essa questão de missionários hoje dos Estados Unidos no mundo? Como que você nos mostra isso? Os americanos ainda continuam com a visão de missões. Eles continuam ainda com esse chamamento de ser uma nação missionária. Claro, não são tão mais em números como eles tinham antes, é cada vez menor. A igreja tem perdido a visão de missões, porque na verdade a igreja também tem diminuído. E a nação está no momento que tem perdido a visão de Deus,
os fundamentos da fé. Todos sabem que os Estados Unidos é um país conhecido como evangélico, protestante, por causa de toda a influência britânica dos evangélicos que chegaram naquele país, porém tem perdido esse caráter ou essa característica de um país dependente de Deus, um país que busca Deus. O fervor tem realmente acabado. É um país. Isso está acontecendo assim de uma maneira geral ou tem focos de esfriamento nos Estados Unidos ou está algo assim em todo o país? Como está esse esfriamento? A gente tem os estados que chamamos do cinturão da fé, cinturão de fogo, que são os estados do sul dos Estados Unidos, que tem ainda esse fervor, onde as igrejas têm essa paixão por Jesus são os estados que verdadeiramente têm essa visão de alcançar a nação. Agora, a região norte dos Estados Unidos, a região oeste dos Estados Unidos e algumas partes da região central dos Estados Unidos são muito frias, onde o evangelho não cresce. Né? Por exemplo, Nova York, uma cidade que tem hoje uma igreja para cada 80 mil habitantes. Então é um desafio, uma igreja para cada 80 mil habitantes na cidade de Nova York. E muitas cidades do norte são assim. Quando você desce para o sul, como Atlanta ou como Houston, você tem uma igreja para cada 3 mil, 4 mil habitantes. E isso também é um desafio, porque a média antes era uma igreja para cada 900 mil habitantes. Então é um desafio hoje. O evangelho está em decadência. O evangelho está cada vez mais difícil de ser pregado. Difícil de ser pregado porque a sociedade está rejeitando a fé. As pessoas não querem mais ouvir de Jesus. Existe já um pensamento hoje mais de anticristianismo em alguns lugares, onde as pessoas não querem mais ser cristão, ou que o país venha a ser chamado cristão. Coisa. E enquanto isso, as outras religiões vão crescendo, tomando terreno. É como se a igreja estivesse recuando, é como se a igreja estivesse deixando terreno para que outros tomem posse. Alguém já disse que se você não crê em Deus, você vai crer em qualquer coisa. Se você não crê em Jesus como Senhor, como Salvador, qualquer coisa vai tomar o seu coração. E a gente fica vendo aí os absurdos, né? O satanismo crescendo, as pessoas procurando as coisas tão exóticas, tão absurdas e entrando por um caminho de tanta violência, de tanto pecado, de tanta maldade, porque rejeitam o Senhor, deixam o Senhor. Aqui, James, como o Senhor disse para a igreja de Éfeso, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, vou mover de ti, do seu lugar, o seu castiçal. Ou seja, é uma oportunidade que Deus traz. É uma oportunidade. Nós estamos vendo lá nos Estados Unidos realmente esse afastamento de Deus, as crises vêm, os problemas afloram, não é, James? A palavra de Deus é claro, né? Medita na lei do Senhor de dia e noite. Né? Quando você tem uma nação que busca os fundamentos da fé, que crê nos fundamentos de Deus. Hoje existe uma luta no Congresso americano, onde existe um interesse muito grande de se tirar a Bíblia, né, os fundamentos bíblicos do Congresso, porque existe isso, da Constituição americana, de tirar do dinheiro americano, dólar, que tem lá, né, a frase Deus seja louvado, tirar a convicção de fé. Desculpa, Deus seja louvado é o nosso dinheiro, lá nós confiamos em Deus. Em Deus nós confiamos. Em Deus nós confiamos, isso, a tradução em Deus nós confiamos. Então, mas coisas como essa, você imagina, Harvard foi fundado por John Harvard, um pastor batista. Ele começou Harvard com o propósito de ensinar conhecimento, a ciência, a matemática e a palavra de Deus, fundamentos.
Hoje, em Harvard, você não pode mais ouvir nada da palavra de Deus, nada do conhecimento de Deus. É proibido. É proibido. Existe um movimento grande contra qualquer coisa que seja feita dentro de Harvard, que seja da palavra de Deus, seja cristã. Mas foi uma instituição que começou por um pastor. E hoje não se pode mais falar da palavra de Deus. Por quê? Porque o americano está cego. E o propósito do diabo, como diz a palavra de Deus, é isso, é cegar o entendimento dos incrédulos. Então nós temos visto lá um movimento muito grande, pastora, de oração. Hoje, Houston, Atlanta, Washington, nós estamos fazendo uma rede forte de torres de oração. Houston, agora mesmo, estivemos conversando com os pastores de Houston, estará sendo estabelecida uma torre de oração no prédio mais alto de Houston, onde todas as igrejas da cidade vão estar orando, fazendo uma escala de oração. É um desafio, ainda algumas coisas precisam ser consolidadas, mas sabemos que é importante orar para que os Estados Unidos novamente venha a ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 144. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós podemos pegar um retrato das nações e fazer um exame olhando, né, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que não buscam ao Senhor. Nós vamos ver onde impera a feitiçaria, onde impera a maldade, a cegueira espiritual, o islamismo. Vemos, por exemplo, um país como o Afeganistão, a pobreza, a miséria em que as pessoas vivem. Vemos lá o Haiti, vemos como que o vodu está ali na bandeira do Haiti, como que impera aquela opressão sobre a nação e não deslancha, não vai, não rompe. Parece que aquela pobreza, parece que aquilo está na mente das pessoas. E nós vemos aí crescendo a violência, não é? As drogas nos Estados Unidos. Escuridão, né, pastora? Quando você não tem luz, Jesus é a luz. E a luz, nós não estamos falando da luz humana ou a luz física, nós falamos da luz que é a verdade. Jesus é a verdade. E quando você não conhece a verdade, você se torna, então, escravo da mentira e vive uma vida de escuridão. Então, os Estados Unidos hoje, em muitas áreas, está cada vez mais na escuridão. Eu lembro quando houve o atentado lá nas torres de Nova York, o próprio pastor Billy Graham disse que era uma oportunidade ímpar para a nação se arrepender e voltar aos pés de Jesus. A nação restaurar, né, ter um avivamento. E não aconteceu isso. A nação lutou, usou armas humanas para fazer a guerra com o Iraque. Não tenho nada contra ou a favor sobre esse ponto, mas a questão é que era um ponto da igreja ir aos pés de Jesus, se arrepender e voltar para a cruz. Então hoje os Estados Unidos precisa de reavivamento. As igrejas estão buscando isso. Estamos trabalhando numa igreja onde eles querem o reavivamento. Moramos numa área dos Estados Unidos onde antes a Ku Klux Klan dominava, que é o norte de Atlanta. E hoje muitos homens e mulheres que antes eram da Ku Klux Klan fazem parte da igreja, são convertidos, transformados e querem ver a sua nação novamente uma nação aos pés de Jesus. Mas tem muita gente que está nos assistindo que gostaria de saber um pouquinho mais. O que é Ku Klux Klan? Isso eu não sou especialista a falar sobre ele, mas é um grupo que usava o evangelho para fazer coisas, né, contra principalmente a comunidade negra, né, a comunidade lá nos Estados Unidos. E o racismo, né? O racismo, né, a discriminação. E eles perseguiam, eles faziam coisas, né, horríveis contra os negros, especialmente lá na cidade de Atlanta, porque Atlanta é a cidade do Martin Luther King, a cidade onde aconteceu todo esse processo aí de direito civil, de mudar essa ideia americana, né, contra o racismo, especialmente o racismo. Então, o norte de Atlanta tinha um grupo muito forte. Hoje,
Foi interessante que nosso primeiro congresso de oração, que aconteceu em novembro do ano passado, dos Gideões de Oração, nós trouxemos um pastor, o pastor Rick Bradshaw, que é um pastor negro. E foi falado especialmente nisso, que há 5, 10 anos atrás, nunca se imaginaria ter um congresso onde o pastor preletor fosse negro. Olha só. Isso Tremendo. é transformação. Só o evangelho pode transformar e mudar uma região, uma sociedade. É o que está acontecendo ali. Cremos por causa disso, por causa da torre de oração, por causa dos irmãos. Estamos orando 24 horas. Para que possam ouvir. Amém. Amém. Bem, nós queremos ver um pouquinho sobre os Estados Unidos, sobre a atualidade dentro deste país, para que nós possamos agora, brasileiros, nós possamos também ter um campo missionário, orar pelos Estados Unidos, orar por esse avivamento que é tão importante. Então assista comigo a essa reportagem sobre os Estados Unidos hoje. Vamos lá. A maior religião dos Estados Unidos já foi considerada o cristianismo. A maioria dos americanos era protestantes, mas pela primeira vez em 2011, o grupo atingiu porcentagem menor que a metade da população. Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Pew sobre religião e vida pública apontou que há 50 anos a quantidade de evangélicos nos Estados Unidos beirava os 70% e atualmente somam pouco menos que 50%. Os brancos foram os principais fiéis a deixar as igrejas protestantes. Já entre os negros, não foi registrada queda significativa no percentual. O estudo aponta ainda que as pessoas que se declaram sem religião são o terceiro maior grupo social do país, com 19% da população, atrás dos católicos, que chegam a 22%. Diferentemente da Europa, que tem fechado as portas das igrejas, os cristãos norte-americanos enfrentam o mesmo problema, porém com menos intensidade. No entanto, pesquisadores religiosos afirmam que a diminuição do número de fiéis americanos nas últimas décadas sugere que o país possa passar pela mesma situação nos próximos anos. Se tratando de trabalho missionário, os Estados Unidos ficam em primeiro lugar. Ele é o país que mais envia e recebe missionários do mundo todo. Em 2010, dos 400 mil missionários enviados aos 4 cantos da Terra, 127 mil saíram dos Estados Unidos. Em meio a tantas mudanças, orar é o caminho. A palavra de Deus nos diz que a oração é uma das principais armas de todo aquele que crê. Muito bem, podemos ver um pouquinho aí, você tem acompanhado nos noticiários, os Estados Unidos sempre estão ligados, né, aos noticiários no mundo todo e parece que tem de estar olhando as nações, essa nação aí tão importante e que está vivendo momentos difíceis. Algo que tem acontecido no mundo todo, nos nossos dias. Tem acontecido na Europa, está acontecendo no Brasil, está acontecendo também nos Estados Unidos, um crescimento do islamismo ali dentro. Pastor, como que está sendo isso? Como você vê esse crescimento aí? Está realmente nos Estados Unidos crescendo o islamismo? Então, existe uma preocupação, principalmente com esse presidente, muito da igreja, a igreja americana, porque o presidente Obama, ele tem sido demonstrado ser um presidente muito tolerante aos muçulmanos. E muitas portas se abriram também para os muçulmanos, relações americanas com os países muçulmanos. Isso criou, então, fortaleceu muito os muçulmanos dentro dos Estados Unidos, dando a eles mais até oportunidades. Então hoje, por exemplo, você assiste frequentemente nos canais de televisão congressos muçulmanos dentro dos Estados Unidos, conferências dos muçulmanos em diferentes eixos dos Estados Unidos. Então os muçulmanos hoje eles são vistos assim
com mais acesso para ensinar a sua crença. Então isso, de certa forma, vai afetando os fundamentos que nós cremos que são de Jesus, da verdade. Então hoje Atlanta, Houston e cidades como da Califórnia, São Francisco, San Diego, Chicago, Nova York, são cidades polos onde os muçulmanos estão cada vez mais crescendo, se estabelecendo. E desta forma também trazendo a sua cultura, trazendo a sua mensagem. Então esse é um desafio da igreja. Atlanta é uma cidade multicultural, com mais de 100 nações. É uma cidade que nós podemos alcançar o mundo sem sair de Atlanta. A nossa igreja, ela tem 5 nações, na verdade 5 grupos, né? Os americanos, os brasileiros, os hispanos, que são diferentes países, né? Todos que falam língua hispana, os indianos do dialeto teluco, acho que é isso, e os russos, que também são, na verdade, de Bielorrússia. São russos que moram em Bielorrússia. Enfim, é um desafio alcançar as nações em Atlanta. Então, hoje mesmo nós temos uma proposta, a nossa igreja, é estar fazendo da nossa igreja uma igreja mais parecida com o céu. Porque quando nós formos para o céu, nós vamos ter Sim. toda a tribo, povo, língua, raça, nação. Juntos. Então, Sim. a cada 3 meses nós temos um culto multicultural, sim, onde todas as nações estão juntas cantando em diferentes línguas, com legenda, com tradução, e tornando-se uma igreja mais parecida com o céu, onde estamos juntos como família, no sangue de Jesus, ou seja, família por causa do sangue de Jesus, por causa da salvação. Sim, que coisa linda, não é? A gente já pensando nesse tempo maravilhoso, porque às vezes as pessoas pensam que o céu vai ser assim, todo mundo, eu já vi muitas figuras do céu, desenhos, imaginação, então todo mundo é branco, todo mundo com cabelo ou preto ou louro ou de roupas brancas, mas o céu vai ser bem colorido, porque de todos os povos, tribos, línguas, nações, então nós vamos ver essa cultura tão linda. Quando a gente viaja e vai nas nações, a gente vê que coisa tão interessante são as culturas, não é, James? Sim. As pessoas têm suas famílias, têm sua esposa, têm seus filhos, mas a sua comida, a sua dança, o seu canto, a sua musicalidade ao falar, cada uma com coisas tão lindas, tão especiais. Então nós vamos ver isto lá na glória e é maravilhoso. E pensar numa igreja assim que tem um culto multicultural, onde ali estão representadas as nações. Como é maravilhoso a gente poder viver o céu aqui na terra, a gente poder desfrutar da comunhão com os nossos irmãos, desfrutar da comunhão na igreja e nós podemos conhecer Deus mais e mais. Então, você tem nações, várias nações ali na igreja, e você tem trabalhado com a igreja brasileira, ou como tem sido lá? Então, nós temos feito, né, trabalhos para alcançar os brasileiros especificamente, desenvolvendo trabalhos para atraí-los, né? Então, a comunidade brasileira na região norte são de aproximadamente 6.000 brasileiros, tendo entre 80% a 85% de pessoas que não congregam, que não estão envolvidas, né, em nenhuma congregação. Então, é um grande desafio, e o nosso desafio tem sido atraí-los. Então, começamos a fazer trabalhos usando futebol, né? Temos uma escola de futebol hoje na igreja para crianças, temos também trabalhos feitos para adultos também, né? Onde temos encontros regulares de futebol, temos um trabalho cultural e literário para ensinar o português, para ensinar a nossos filhos sobre a nossa cultura brasileira, sobre a nossa dança, sobre a nossa música. É uma maneira de atrair,
de chamá-los e assim criando essa oportunidade de pregar a palavra de Deus para esses brasileiros. Que lindo, É um desafio. Temos hoje aproximadamente entre 60 e 70 brasileiros participando dessas atividades culturais brasileiras. Há muitos brasileiros lá nos Estados Unidos. Muito, muito. Atlanta tem aproximadamente 65 mil brasileiros e Flórida 300 mil brasileiros. E são aproximadamente 3 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Olha só, 3 milhões de brasileiros é a população do Uruguai. Está lá. Vemos o tamanho, né, do nosso Brasil, vemos que é tão importante brasileiros que moram fora ou que têm de ir poderem levar essa semente, poderem levar este calor. Há muitos que vão e às vezes, por causa do trabalho, né, Pastor James, eles vão esfriando, vão deixando e perdem o mais essencial. É porque, na verdade, esse é um grande desafio. Os Estados Unidos é um país que tem uma estabilidade, os Estados Unidos é que tem uma qualidade de vida, né, muito boa. Quando você chega nos Estados Unidos com aquela dificuldade que você saiu muitas vezes do Brasil e chegando lá consegue se estabelecer financeiramente e vendo o país bonito, com tantas atrações, com tantas coisas para se fazer, com tantas atividades, o brasileiro vai perdendo aquele fervor. Por quê? Porque ele é direcionado, desviado para muitas outras atrações seculares. Então esse é um grande desafio. A gente tem visto muitos brasileiros que chegam e com o tempo vão se conformando com a sociedade. Então não tem mais tempo para Deus. Tem tempo para muitas outras coisas, tem tempo para muitos outros lazeres, mas não tem tempo para Deus. Por quê? Porque ele acaba sendo seduzido pelo estilo de vida da América, que é um desafio. É o que o Senhor nos chama a atenção e nos diz, olha, cuidado, que aquele dia não vos apanhe com as consequências da orgia, da bebedeira, da glutonaria e das preocupações deste mundo. Exatamente, o dia do Senhor está às portas e pode pegar muita gente seduzido, muita gente com as preocupações deste mundo sendo o primeiro na sua vida. Nós possamos ver o que Deus nos tem chamado para fazer nesta geração. Nós podemos ir até os confins da terra com a nossa oração. Você pode orar, você pode ministrar, você pode abençoar as nações. Pastor James disse no início, no primeiro bloco, ele falou a respeito do país estar passando em certos lugares de pós-cristão para anticristão. Todos aqueles que deixam o caminho do Senhor, quando não estamos juntos, Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Então é muito importante que nós possamos ter este entendimento, que precisamos caminhar juntos, ir juntos, cumprindo o propósito do Senhor, indo até os confins da terra. Pastor James, muito obrigado de você estar conosco aqui, dando esta parcela, trazendo esta visão. Eu queria que em 20 segundos você desse uma palavra de despedida, principalmente para os pastores, para os que nos assistem, uma palavra do Senhor. Amém. Eu queria deixar a palavra, né, que Paulo disse aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele disse, olha, que andeis de acordo com a vocação que fostes chamados. Temos que andar segundo a verdade de Jesus, não segundo a verdade do mundo. O mundo tem uma verdade que não é verdade. Então é hora da igreja brasileira acordar também para isso. Nós, pastores, temos que andar segundo a verdade de Jesus. Amém. Amém? Amém. É isso aí. Guarde no coração a palavra do Senhor. Viva esta verdade, esse calor da vida com o Senhor. Orando, buscando e preparando para a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá. Amém.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.